Gente, nós vamos falar agora sobre colonoscopia. Você já deve ter ouvido falar sobre esse exame, deve ter feito esse exame, né? Ou se não sabe para que ele serve, chegou o momento. Eu estou recebendo hoje o gastrocirurgião, Dr. Jorge de Paula Mendes Neto, que vai nos explicar a importância dele e o que esse exame diz sobre a nossa saúde. Jorge, prazer te receber. Olá, muito obrigado pelo convite. Obrigada, viu? Vamos lá, colonoscopia. Que exame é esse? Ele tem um alvo no nosso corpo, né? Sim, com certeza. A colonoscopia é muito gratificante a gente poder falar de um exame que ele serve tanto para rastreio quanto para tratamento. Ou seja, a gente está fazendo um rastreio de um câncer. Na verdade, eu não vou atrás do câncer em si. Eu vou atrás daquela lesão, que é a lesão que tem um potencial de malignizar e vir a se tornar um câncer. Então não tem como não ter um exame que você tem condições de pegar um mal e poder matar ele pela raiz. Exatamente. Então, assim, é fundamental e, infelizmente, ainda hoje, a colonoscopia é um motivo de um tabu muito grande para as pessoas. Preconceito, Jorge? Um preconceito. Muitos pacientes, principalmente os homens, têm um grande medo, uma dificuldade em aceitar a realização desse exame. E ele é rápido, não é? Quanto tempo que demora? A colonoscopia dura em torno de 20 a 30 minutos. É um exame feito sob sedação. Não sente dor, os riscos são mínimos e assim, o benefício é enorme. E aqui é o intestino. Então, a gente Como é que é isso? A gente tem no nosso corpo o intestino dividido em algumas partes. Tá. Então, a gente tem a formação do esôfago, o estômago, o intestino fino, que é toda essa região, mas o nosso foco do trabalho é o cólon. Ele está um pouquinho aqui escondidinho, mas é toda essa parte que está mais enegrecida. Aqui a gente tem o reto, o sigmoide, vem subindo para o cólon esquerdo, cólon transverso e cólon direito. Essa região, Mônica, é a região que tem os terceiros tumores mais comuns entre todos os sexos, perdendo aí para o câncer de pulmão e para o câncer de mama, certo? Então, em terceiro lugar, a gente tem o câncer de cólon. Só que essa lesão do câncer de cólon é uma lesão que ela demora para ir crescendo, para um pólipo chegar a virar um tumor. Então, se a gente fizer o rastreio na hora certa, temos condições de evitar que esse paciente desenvolva um câncer, desenvolva a necessidade, às vezes, de ter que ficar com uma bolsinha de colostomia. Então, basicamente além isso. O câncer de cólon e o colo retal é o mesmo? É o mesmo tumor? A gente trabalha nos dois tumores, assim, as duas especificações como sendo tudo de um mesmo órgão, todos agrupados ali, câncer cólon retal. E é isso que a gente trabalha nesse mês de março, né? O março azul marinho, né? É verdade. Mês de prevenção, de buscar incentivar a realização dessa colonoscopia para rastreio do câncer de cólon. E aí você falou, o exame ele vai verificar o que tem, né? Como é que está a saúde desta parte do nosso organismo. Você falou de pólipo. O que é um pólipo? Então, a gente tem algumas lesões que elas vão formando como se fosse uma proliferação celular. Vamos dar um exemplo simples aqui. Todos já viram uma verruga. Sim. Tem uma verruguinha, cresceu uma carninha ali. É basicamente isso que está acontecendo lá dentro do intestino. Entendi. Tem um crescimento de uma carninha dessa, isso pode passar por um processo de mutação nessas células e vir a longo prazo se tornar um câncer. Lógico, existem aqueles pólipos que são sempre com aspecto benigno, que não viram câncer, mas existem também aqueles que têm um alto potencial de vir a se tornar um câncer. E aí, no momento exato da colonoscopia, se verificou um pólipo, ele é retirado ou não, Ele Jorge? é retirado, foi por isso que eu quis até trazer para você. É realmente matar o mal pela raiz. Uma vez diagnosticado um pólipo, ele já é retirado durante o procedimento, sem aumentar tantos os riscos e tudo mais. Então, você já pega uma lesão que poderia vir a se tornar um câncer, você já tira e pronto. Está resolvido. Vamos sentar ali? Claro. Obrigada pelas suas... Pode sentar ali? Vou deixar aqui. Isso. Sinta-se em casa, viu, Jorge? Obrigado, Primeira vez aqui comigo, sinta-se em casa. E aí a gente vai mostrar para vocês daqui a pouquinho algumas imagens que o Dr. Jorge mandou, né, justamente para você saber o que eles verificam aqui no nosso organismo. Existe uma faixa etária, uma idade. Falou, tal idade você precisa fazer a colonoscopia. Mônica, até antes de te responder essa pergunta, muitas pessoas falam assim, nossa, mas eu não sinto nada. Eu preciso fazer? E a ideia é a seguinte, para aquele paciente que é assintomático, a Associação Brasileira e a Associação Americana já recomendam um rastreio a partir dos 45 anos.
Aqui o Ministério da Saúde fala um pouco do rastreio por volta dos 50 anos, mas eu sou um pouquinho mais agressivo, eu gostaria de começar em torno dos 45 anos. E esse rastreio é dito que vai ser até a idade de 75 anos de uma forma obrigatória. Certo. Mas é interessante que tem novos estudos saindo que mostram que com o envelhecimento da população, antigamente você via uma pessoa de 75 anos e falava assim, nossa, tá velho demais, o que é isso, não aguenta passar uma cirurgia. Hoje não. Tem muito idoso de 80 anos passando por mim ali no Parque do Sabiá, dando pau na corrida, né? É verdade. Então a gente tem que individualizar muito até onde que vai esse rastreio do câncer coloretal. Então nossa tendência hoje é iniciar a partir dos 45 anos e não vamos colocar uma idade limite. Vamos de acordo com as condições de vida desse paciente, o quão ativo ele é. É anual ou não? Ó, é todo ano que a gente tem que fazer? Depende de quais foram os achados que você teve, certo? Mas, em média, a gente deve repetir uma colonoscopia entre 5 a 10 anos. Ah, entendi. Então, fez a colonoscopia, estava tranquilo. Eu tenho que ir ano que vem de novo, passar por um preparo para fazer de novo. Não, calma, a gente não quer exagerar. Vamos lá, entre 5 e 10 anos, às vezes tem algum pólipo que precisa ser acompanhado mais de perto, um pouquinho, a gente repete a cada 2, 3 anos. Mas, no geral, entre 5 e 10 anos, fazer esse rastreio está de bom tamanho. Que imagem é essa? É a imagem do exame, exatamente, como ele fez, o aparelho, né, e tal? Esse aparelho, tá? A gente entra com um aparelho que ele tem uma luz e uma câmera na frente e a gente vai seguindo toda essa mucosa intestinal, seguindo todo esse cólon, começando aqui na região do reto, sigmoide, cólon esquerdo, chegando até lá na porção final do intestino grosso, que é o cólon direito. Às vezes a gente consegue entrar e andar até um pouquinho no intestino fino para complementar essa avaliação. Para complementar essa avaliação, é aquilo que você falou, de 20 a 30 minutos, né? De 20 a 30 minutos, paciente sedado, certo? E aí a gente tem que ainda mais justificar a necessidade dessa sedação, a importância de ter um anestesista, uma equipe preparada, para que o paciente fique dormindo tranquilo e o próprio médico que está realizando o procedimento, ele possa se preocupar com o procedimento em si, preocupar com os achados que ele vai ter nesse exame. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar para você, por exemplo, um cólon saudável e um cólon com, como eles chamam, né, de CA, não é isso? Isso, é isso o câncer, mesmo. né? Então, peraí que eu já vou trazer, mas deixa eu trazer a pergunta da turma que está participando comigo. Ótimo. A minha amiga Vanessa, ela contou o seguinte, tem prisão de ventre desde a infância, sempre teve dificuldade de evacuar, né? Mesmo seguindo uma alimentação ali que vocês recomendam pra gente. Agora, depois dos 43 anos, ela foi diagnosticada com foco de endometriose no reto. Não sente dor, somente dor ao evacuar, porque o intestino fica preso muitos dias, né? O que fazer? Ela nunca fez colonoscopia. Então, ela teve esse diagnóstico de endometriose. A endometriose hoje, com o avanço das técnicas de diagnóstico mesmo, a gente tem cada vez diagnosticado mais os casos de endometriose profunda, como é chamado esse caso dessa paciente. E esse fato de ser uma endometriose profunda pode fazer com que essa paciente tenha uma massa pseudotumoral na região do reto, que pareça um tumor, que às vezes pode até demandar uma cirurgia. Então, essa paciente é uma paciente que deve procurar o atendimento para estar realizando a colonoscopia e buscando focos desse endometrioma ali nesse intestino, tá? Às vezes, alguns pacientes precisam até retirar esse endometrioma. Outros são focos pequenos, como uma mucosectomia, um procedimento menor, você consegue retirar esse foco. E aí, no caso, você falou do pólipo, ele é enviado para poder fazer... A biópsia. A biópsia. Sim. Aí, benigno ou... Então, a gente tem várias classes, né? A gente não vai falar assim entre benigno ou maligno. Entendi. Qual o potencial de malignização que tem esse pólipo, Entendi. certo? Então, é isso que a gente busca. Ou tem alguma coisinha começando a ser um tumor ali? Tinha, mas já foi retirado. Então, vida que segue, daqui a pouco, daqui uns 3 anos a gente repete, ou senão daqui 5, e assim vai seguindo. Muito bem, esse é o Dr. Jorge, né? Ele que é gastrocirurgião, contando aqui pra gente mais sobre a colonoscopia. Se você tem dúvida, anota meu WhatsApp 99897.000, faça a sua pergunta, porque daqui a pouquinho ele continua conosco aqui. Papo bom, né? Importante, porque o quê? É saúde, gente. Nós queremos viver mais e melhor, né, Com Jorge? certeza, viver com qualidade, né? Viver com qualidade. Eu já volto, a gente vai tomar água, tô esperando vocês na volta, tá? Ai, é uma alegria você, viu? A gente está conversando hoje sobre colonoscopia, até sobre o exame que dá um certo medo. Tá tudo certo aqui no Você e eu recebo o gastrocirurgião, o Dr. Jorge de Paulo Mendes Neto, que está explicando a importância do exame. Muitas perguntas que chegaram aqui para você. Opa. E aí, tem uma amiga que perguntou o seguinte, por que o preparo é tão complexo? Na verdade, não é que seja tão complexo.
Muitas vezes os pólipos, essas lesões pré-malignas são muito pequenas. Então a gente precisa ver bem aquela mucosa, ver bem o aspecto da mucosa, e para isso tem que estar limpo. Para limpar, você tem que estimular o paciente a evacuar, a todas as fezes que estão mais formadas serem eliminadas. E a gente fala que seria como se saísse como se fosse xixi ali, para estar tão limpinho e a gente conseguir ver a formação dessas lesões. Gente, é só uma vez, depois passa. Muitas perguntas para você. A Sueli, que está acompanhando a gente lá em São Paulo. Opa. Oi, Sueli, um beijo para você. Ela tem 59 anos. Somente o exame de sangue nas fezes é suficiente? Ela disse que não precisava, tá correto? É o seguinte, o exame de sangue nas fezes é um exame de triagem. Ele avalia qual a chance de ter saído algum sangramentinho, de um pólipo desse ter sangrado e você diagnosticar um tumor. Mas o que acontece? Esse exame não é o padrão ouro, esse exame é, como eu disse, um exame de triagem e que não exclui completamente a existência de um câncer cólon-retal. Ele é utilizado por conta de questões de custo para o Ministério da Saúde. Veja que triar toda essa população brasileira é oneroso. Então, de uma forma, buscando ter uma certa sensibilidade ali, diagnosticar alguns casos, a gente utiliza esse exame que é um pouco mais barato. Questão de política pública de saúde. A diverticulite pode ser verificada com a colonoscopia? É uma pergunta que chegou. Diverticulite e doença diverticular são duas coisas diferentes, tá? Doença diverticular é quando a gente tem aquela formação dos saquinhos no intestino, tá? São como se fossem alguns saquinhos ali pequenininhos que podem inflamar. Quando esse saquinho inflama, ele gera uma dor do lado esquerdo, normalmente, que é a diverticulite. Entendi. Você estando na vigência de um processo de diverticulite, não deve realizar a colonoscopia, pelo aumento da chance de perfuração. Aí você vai aguardar depois de tratar essa diverticulite e aí você tem indicação de realizar essa colonoscopia, 6 a 8 semanas após o tratamento. Qual o tratamento para pólipo serrilhado? É a pergunta da Eni, do Jardim Europa. Durante a colonoscopia, você vai retirar esse pólipo serrilhado e depois fazer o segmento, o acompanhamento com novas colonoscopias. Normalmente, em torno de 3 anos, você vai repetir. Quero ver as imagens para vocês acompanharem junto comigo. Já vou trazer aqui mais perguntas, nosso tempo está acabando. Mas vamos lá, de um cólon, esse aqui foi detectado? Esse já foi uma lesão no paciente de 75 anos que teve o diagnóstico da lesão já avançada, ele era assintomático. Então aí já... Já era, esse paciente é um paciente que infelizmente a gente teria que ir para uma cirurgia para ele. E esse aqui é Essas normal? aí são uma colonoscopia normal, você vê a mucosa brilhante, sem nenhuma daquelas... que eu te falei daquelas verruguinhas, daquelas carninhas, está tudo perfeito nesse cólon aí. E por isso que eu te falei, a questão de preparar, de limpar, é isso que a gente está vendo lá. Então, se você não tiver com ele limpinho, você não consegue diagnosticar. Deixa eu trazer mais pergunta? Claro. O Lucas tem 50 anos, algumas cólicas no início do reto que vêm e vão muitas vezes. Já teve rugas ou carocinhos no início, dores maiores que cólicas, tomou remédio... fez uso de pomada, não foi diagnosticado. Está esperando a colonoscopia pelo SUS. O sonho é fazer o exame para ficar tranquilo, né? Infelizmente, na rede pública demora bastante. Demora bastante, por isso que acaba utilizando desse sangue oculto nas fezes. E a gente tem que pensar também, tem alguns diagnósticos diferenciais aí. Pelo que ele falou, também pode ser uma doença hemorroidária, pela queixa que ele tem, que também é visto durante a colonoscopia. Porque a colonoscopia começa com uma anoscopia, olhar toda aquela mucosa do ânus e tudo mais. Entendi. Já fiz 3 vezes porque tenho muita diarreia. Inclusive, hoje tem 12 dias que estou com diarreia. Minha amiga do céu, a Rosângela, tem 54 anos, do Jardim Holanda. A colonoscopia também verifica o porquê dessa diarreia? Não, a colonoscopia nesse caso, ela serve para observar se o paciente tem alguma outra doença. A gente não está falando aqui de câncer, nada. Alguma outra doença, alguma parasitose, algo que possa estar justificando essa diarreia que o paciente tem. Então, muitas vezes vão ser feitas biópsias da região do cólon para fazer uma análise para ver se tem algum fator que está diretamente inflamando esse cólon, promovendo esse quadro diarreico. Mas agora com 12 dias vai para o pronto-socorro para tentar dar uma hidratada, que nesse calorão, diarreia direto, né? Melhor coisa é procurar um atendimento. Rodrigo, 1 minuto que eu tenho aqui, mas vamos lá. Tem um amigo nosso aqui de 56 anos que teve chagas e o intestino só funciona à base de laxante. Tem necessidade de fazer esse exame? Tem necessidade, é um fator de risco para câncer cólon-retal
e ele tem necessidade sim de acompanhar e ver como que está a questão do cólon e, mais importante, um cuidado para tentar manter as evacuações pelo menos de 1 a 2 dias, porque o paciente que tem chagas, ele tem um cólon que não funciona adequadamente e acaba que essas fezes formam como se fosse uma pedra ali dentro e quadro extremamente doloroso, com internação e tudo mais. A Cláudia, do Jardim Patrícia, a doença de Crohn pode virar câncer? É um fator de risco muito importante. Essa análise aí dela, essa colonoscopia dela tem que ser muito mais precoce do que a população em geral. Então a gente precisa seguir com colonoscopia aí de forma rotineira, preferencialmente aí a cada 1 ano, 2 anos, por conta do risco, tanto a doença de Crohn quanto a doença inflamatória intestinal, de uma forma geral. Cláudia, vou falar sobre isso aqui no Você, me dá um tempinho, viu? E deixa eu só trazer aqui a Mara de Araxá. Ela disse que estava sangrando, fez a colonoscopia, aí era um tumor, mas graças a Deus ela está bem e é importante fazer a prevenção. Queria fechar com essa Com certeza. E mais importante, antes de eu esperar ter um sangramento, vamos fazer quando está sintomático. Às vezes é um negocinho pequenininho ali que a gente resolve fácil. Esse é o Jorge Muito de obrigado, Paulo, gente. gastrocirurgião com a gente. Adorei conversar com você. Prazer foi Obrigada. meu, tá? Vou te fazer um convite. Vamos para Entre um Café e Outro? Vamos.